Tudo bem? Hoje a gente vai falar de uma área da biologia chamada de genética molecular. A ideia dessa área é entender o funcionamento do gene, a estrutura química dele e como que ele se comporta dentro da célula. A ideia aqui não é falar sobre as leis de Mendel ou a transmissão de características, mas sim sobre quimicamente como esse gene é estruturado e como que ele se comporta no núcleo para que ele expresse as informações, então, que estão presentes ali no nosso cromossomo, tá? É uma área específica, então, quem trabalha com genética molecular é um especialista nessa área, ele consegue manipular genes, consegue tirar ou colocar informações sabendo da função desse gene, e isso já acontece muito para animais. Os transgênicos, por exemplo, partem muito dessa área, tá? O cara que vai produzir um transgênico, ele tem que entender muito de genética molecular para entender quais os fragmentos que ele vai manipular para tornar aquele alimento de acordo com o que for escolhido, tá? É um exemplo de tantas áreas que podem ser aplicadas à genética molecular, tá? Vamos lá, então. Muito bem, então, como eu disse para vocês, a genética molecular é uma área específica da biologia que vai trabalhar muito mais próximo da química do que necessariamente do processo de evolução ou da genética básica, como a gente está vendo até agora, tá? Bem, para falar da genética molecular, a gente precisa entender um pouquinho que os genes, eles foram descobertos muito recentemente, em relação ao tempo, né, da ciência. Só no século XX é que a gente conseguiu entender como que as hipóteses, né, do controle genético surgiram. A gente conseguiu, em 1933, né, a área da ciência, conseguiu, através do prêmio Nobel do Thomas Morgan, entender que os genes eles estão ligados ao cromossomo, que eles fazem parte do cromossomo. Até então não sabia-se nem aonde eles eram localizados, tá? Nesse mesmo período, a gente ainda tinha a bioquímica como uma ciência experimental, e isso faz com que a gente tivesse ainda poucos recursos para conseguir entender de fato o que é um gene, né? Como que ele é estruturado e assim por diante. E aí só em 1953 é que então ele foi definido, né? Conseguimos definir que o gene, que é uma unidade, né, que transfere informações e carrega informações genéticas dentro de um indivíduo que está localizado no cromossomo, no núcleo da célula e assim por diante, tá? Então é uma descoberta recente, se a gente for pensar no tempo em que a ciência já vem sendo produzida, tá? Bem, historicamente a gente tem a área da citologia e a área da genética trabalhando em conjunto para conseguir provar. Essa linha do tempo mostra um pouquinho de como essas teorias ou essas hipóteses começaram a surgir até a gente chegar muito perto da definição do gene. Essa linha do tempo ela vai só até 1910, mais ou menos, em relação aos experimentos, e até 1916 com algumas definições. Então a gente percebe que aqui a ideia é contar um pouquinho do que veio antes da gente conseguir definir de fato o que era um gene e onde ele estava localizado. Então, como eu disse para vocês, é uma ciência relativamente nova. Tanto é que a gente não consegue ainda manipular os genes como se imaginava até 10, 20 anos atrás, justamente pela complexidade da área e da manipulação em si, tá? Bem, para falar dos genes, a gente tem que entender um pouquinho como que ele funciona. Bom, como que ele funciona? Gente, para falar do gene, então, a gente precisa compreender que ele precisa sempre de um auxiliador. Como os genes estão localizados no cromossomo, dentro do núcleo da célula, eles não podem ser alterados, eles só podem ser copiados. Então, toda a expressão de uma informação nossa, genética, seja no desenvolvimento embrionário ou ao longo da vida inteira, que a gente continue expressando informações, seja para produzir uma insulina ou para produzir uma célula específica com, né, uma substância para sistema digestório, por exemplo, a gente sempre vai utilizar enzimas. E por que eu estou falando delas? Os estudos com enzimas, eles surgiram muito antes da definição de genes. Os primeiros estudos com fermentação, que é um processo realizado por fungos e bactérias, surgiu em 1832, muito antes. Só que aqui não se fazia ideia de que as enzimas existiam. Sabia-se que existia uma estrutura, né, uma substância química, que era catalisadora, ou seja, que acelerava as reações químicas, que era também sensível à temperatura, mas não se sabia o que era essa substância. Isso foi acontecer muito tempo depois. Mas é graças às enzimas que a gente faz tudo que a gente faz
desde o desenvolvimento embrionário. Elas são responsáveis por expressar a informação que foi copiada do DNA. E elas são produzidas também a partir da informação que é copiada do DNA. Então, tudo que a gente faz, primeiro parte da proteína, que nesse caso aqui a gente está falando da enzima, tá? A enzima é uma proteína. Toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína vai ser uma enzima, tá, gente? Lembre-se sempre dessa frase. Essa discussão ela já existe muito, muito tempo atrás. O Pasteur não considerava que essas substâncias poderiam existir. Já o Edward, que foi um químico alemão, conseguiu derrubar essa ideia, provando que de fato existia. Então, a ideia de uma substância catalisadora é muito antiga, mas o conhecimento sobre ela é muito recente. Falando especificamente, então, das enzimas, elas são proteínas produzidas a partir de informações retiradas do nosso DNA e que expressam as informações, então, dessa parte copiada do nosso DNA. Então, quais são as propriedades dela? As enzimas, elas têm especificidade, ou seja, elas se encaixam especificamente a um único substrato. A gente tem no nosso organismo uma enzima para cada substrato existente, seja por via de alimentação ou porque o nosso corpo mesmo produz, para ser quebrado ou montado. Uma enzima é capaz de montar uma substância ou de quebrar uma substância formando outras novas menores, por exemplo, tá? Então a gente diz que ela é específica. Quando ela se encaixa nesse substrato, que é a substância que ela vai quebrar ou montar, a gente diz que ela montou um complexo enzima-substrato. Se vocês olharem aqui no desenho, dá para ver que o formato dessa enzima em azul é exatamente o mesmo formato que vai se encaixar no substrato dela. Não adianta nenhum outro tipo de substrato se aproximar que ela não reconhece. Esse recorte específico é chamado de sítio ativo, tá? E é ele quem vai encaixar o substrato para que então ocorra a quebra ou a montagem, tá? Então a gente tem aqui uma especificidade. Essa especificidade, então, da enzima do substrato é chamada de teoria da chave fechadura. Por quê? Por motivos óbvios, a gente tem uma fechadura e uma chave que se encaixa com um recorte específico. Então, faça essa analogia para sempre lembrar que cada enzima vai encaixar especificamente ao único substrato dela, tá? Que aí ficou conhecida, então, como teoria da chave fechadura, tá? A quebra ou a produção dos substratos vai depender sempre desse encaixe. Depois que a enzima realizou, então, a quebra, por exemplo, ela se desencaixa desses produtos finais e volta para o ambiente natural. A enzima não é responsável por levar esse produto até o destino final, mas sim apenas por quebrá-lo e deixá-lo pronto para ser utilizado, seja lá qual for a função dele, tá bom? Mas ela tem algumas sensibilidades em relação a algumas variações do ambiente, como, por exemplo, a temperatura. A gente tem uma temperatura ótima para funcionamento de cada uma das enzimas do nosso corpo, e isso faz com que temperaturas muito abaixo ou muito acima causem um processo chamado de desnaturação. A desnaturação ela pode ser irreversível ou reversível. Tudo isso vai depender da enzima e da situação que a gente está trabalhando, tá? Uma outra característica que altera o funcionamento é o pH. Aqui nesse gráfico a gente tem 3 enzimas específicas de sistema digestório que funcionam, cada uma num pH específico. Então, a alteração desse pH também vai fazer com que a atividade dela seja alterada. Ela pode simplesmente diminuir a atividade ou parar por completo, tá? Aumentar a atividade é muito raro, tá bom? Outro fator é o tempo. Ela tem o que a gente chama de ponto de saturação. Obviamente, quanto mais tempo a enzima tiver em contato com o substrato, mais produtos ela vai produzir. Mas isso não significa que esse produto final ele tem uma qualidade ideal para aquela função. Então, não necessariamente deixar a enzima agindo por muito tempo é interessante, tá? Bom, concentração da enzima substrato. Aqui é um fator de velocidade também, porque a velocidade da reação depende do quanto de enzimas eu tenho disponíveis para a quebra desse substrato. Se eu tenho 10 substratos e eu tenho uma enzima, a velocidade da minha reação vai ser muito menor se eu tiver 5 enzimas para esses mesmos 10 substratos. E isso faz com que, então, eu tenha uma velocidade de reação alterada em função da concentração da enzima e do substrato que eu tenho, tá bom? Bem, continuando, então.
Para falar das enzimas, eu vou falar de duas especificamente que a gente vai usar nessa matéria. Nós não vamos falar de todas porque são muitas, mas tem algumas que são específicas para entender, então, como que o gene se expressa, que a gente vai falar muito mais disso adiante. As enzimas de restrição, elas são responsáveis por quebrar, né, um pedaço específico, um fragmento específico do DNA que me interessa. Porque quando a gente vai fazer a cópia da informação do DNA, que está lá no núcleo, para produzir uma proteína, por exemplo, eu não preciso copiar o DNA inteiro. Eu posso copiar só o fragmento que me interessa. E esse fragmento ele é cortado para cópia justamente por essa enzima que a gente chama de enzima de restrição. Ela restringe o fragmento que me interessa. Então, aqui no desenho, ó, eu preciso só dessa curvinha. Então, ela corta só essa curvinha. E aqui, então, eu faço a cópia do meu DNA para, então, produzir a proteína no final do processo, tá bom? Uma outra enzima que a gente vai usar muito dentro dessa matéria são as riboenzimas. Elas nada mais são do que o próprio o próprio RNA, perdão, atuando como enzima para acelerar uma reação química ou desacelerar. Então, nesse caso aqui, o RNA ele vai auxiliar na produção de proteína, que a gente fala síntese de proteína, tá? Elas são RNAs que ficam principalmente no ribossomo e que vão fazer o processo, então, de produzir a proteína daquele fragmento que foi, então, retirado lá pela enzima de restrição, tá bom? E, para finalizar, vamos falar um pouquinho da nomenclatura. As enzimas têm, por via de regra, terminar com o final -ase, que está aqui em vermelho para vocês. Então, uma forma de identificar se aquele nome, dentro de um enunciado ou de uma alternativa, é uma proteína, a gente pode olhar o final. Não é 100% delas, mas é a maioria. Se vocês olharem nessa tabela, que é uma tabela de enzimas do sistema digestório, a gente tem algumas exceções, como a pitialina e a pepsina, que ainda assim tem um final muito parecido que é o ina. Mas a grande maioria vai ter o final -ase. Então, são formas de vocês identificarem qual substância que se faz referência no enunciado ou, por exemplo, numa alternativa. Beleza? Bem, por enquanto é isso. Essa é só a primeira parte. Logo eu volto com o restante da matéria, tá bom?